Até o final desse vídeo você vai aprender como ser percebida como autoridade no seu nicho pelos seus seguidores. Eu vou te trazer o passo a passo que eu apliquei para ser uma profissional de 22 anos que é valorizada e que hoje consegue vender mentorias de R$6.000 com facilidade devido ao posicionamento que construiu na internet. Eu vou te mostrar todas as minhas estratégias e abrir aqui para você o que eu precisei mudar tanto mentalmente quanto no meu posicionamento para ser vista como autoridade sem ter nem 100.000 seguidores. Hoje eu tenho 45.000 seguidores e eu vendo as minhas mentorias e construí uma empresa de 6 dígitos do zero sem ser herdeira aqui no digital e eu vou compartilhar para você tudo o que eu fiz. Antes desse vídeo começar, já deixa o seu like e se você quiser me siga no Instagram que lá eu trago conteúdos diários para você. Muitos profissionais acreditam que a autoridade tem muito mais a ver com números do que qualquer outra coisa. E eu sei que o mercado ele deixou isso muito confuso para nós. Afinal, você abre o Instagram hoje, você abre qualquer rede social e tem 1000 pessoas te falando coisas diferentes para se fazer. Mas aqui eu vou te trazer o que foi definitivo e que funcionou para mim. Uma pessoa comum que cresceu exponencialmente no último ano. A primeira coisa que você precisa entender é que a autoridade não é sobre ser arrogante. Muitas pessoas acreditam que ao ser arrogante com a sua audiência, ser grosseira com a sua audiência, trazer de forma imatura as coisas para a sua audiência, não é autoridade. Você está sendo apenas grosseira de graça e você não está sendo vista como autoridade por isso. Ao contrário, você está sendo vista como imatura. Além disso, ter uma identidade visual específica, como ter um estilo de design padrão, ou eu devo usar esse arquétipo padrão, eu devo falar dessa forma, também não é autoridade e a gente precisa bater mais ainda nesse ponto para que as pessoas entendam que você não precisa copiar a identidade visual do seu concorrente para poder ser levada a sério. Isso é muito importante. Apenas usar blazer, mostrar coisas caras, mostrar que é magra, isso também ultimamente tem trazido muita relevância no nicho wellness, que ser magra significa que você é bem-sucedida, isso não significa nada, você pode estar magra e uma saúde péssima. Então, tudo isso que as pessoas estão trazendo como símbolos de autoridade, na verdade, vem de pessoas que não entendem o que é o verdadeiro posicionamento, o que é a verdadeira autoridade, e estão te empurrando símbolos para que você se sinta inferior a elas, e para isso elas possam cobrar mais caro de você e fazer você cada vez mais ficar presa a elas, porque elas têm o único caminho que funciona. Isso é de uma baixaria sem nível, de uma falta de profissionalismo, mas principalmente de conhecimento. Ficar presa nos anos de experiência ou na coleção de diplomas que você tem, é claro que isso traz sim uma autoridade, mas é muito mais uma autoridade como que você traduz isso de uma forma clara para ajudar as pessoas, para ser útil, para auxiliar. Porque se você acaba sendo muito snob na questão de você ter muitos diplomas, eu tenho muito conhecimento, mas você não consegue passar as informações que você adquiriu e os conhecimentos que você adquiriu com clareza, com calma, com autoridade na sua fala, a pessoa que não tem nenhum diploma vai te ultrapassar facilmente porque ela sabe como se comunicar. Além disso, a autoridade não está sob o seu número de seguidores. Ficar criando conteúdos para viralizar em massa não te traz autoridade. Esses conteúdos te ajudam a expandir a audiência, ser conhecida por mais pessoas, mas não é o vídeo de 3 segundos que você fez que vai te gerar uma venda de 10.000, 15.000, 6.000. Autoridade, com toda certeza, é você conseguir transmitir conhecimento de forma clara, conseguir transmitir as informações que você deseja de uma forma que faça sentido para as pessoas. Porque se você é snob na sua fala, se você acaba sendo redundante, prolixo, você não é uma autoridade. Você é mais visto como arrogante do que qualquer outra coisa. Fazer com que a sua audiência te respeite e aspire a ter o que você faz ou o que você oferece. Isso com certeza é uma autoridade. Além disso, ser uma autoridade é muito mais sobre você ser percebida como uma e não ficar o tempo inteiro falando, olha como eu sou uma autoridade nisso. A percepção é onde acontece a venda. Existe um livro muito famoso, Armas da Persuasão, onde ele fala muito sobre como as vendas são completamente emocionais. As decisões de compras, elas não são completamente racionais, elas são muito mais emocionais. Então, símbolos, percepções, a forma que você fala, a música que você coloca, o cheiro do lugar, tudo isso impacta um preconceito que a pessoa tem sobre você. E é por isso que é muito importante
importante você estruturar a sua marca pessoal com muita atenção e com muita estratégia. Existem 3 pilares essenciais da autoridade. O primeiro é resultados. Eu sinto muito, mas se hoje você não tem nenhum resultado para comprovar, nenhuma prova social dos resultados que você entrega, você não vai ser vista como uma autoridade, porque a autoridade ela está correlacionada a resultados. Mas você precisa entender que para ter essa autoridade, a segunda coisa que você precisa é confiança. Você precisa ter confiança na sua fala, nos seus resultados, na forma que você exemplifica, na forma que você transmite. Mas a confiança, ela vem da repetição. Então, para você ter confiança no que você faz, no que você fala, no que você entrega, você precisa fazer isso muitas vezes, para que isso tenha relevância para o outro, porque ele já vê que você faz isso há muito tempo. Mas não eu tenho 20 anos de experiência, mas sim uma repetição, porque você vai adquirindo confiança naquilo que você faz repetidamente. E é daí que vem a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, a nossa força para transmitir o que nós gostaríamos de transmitir para nossa audiência e muito mais. E a terceira coisa, com toda certeza, é o networking que você tem. Se você não tem conexões estratégicas dentro do seu mercado, você não vai ser vista como autoridade. Recentemente, eu investi R$85 mil em um mastermind, totalmente para ter acesso a pessoas que estão em um nível elevado e para que eu tenha o contato pessoal dos maiores nomes do mercado, para que eu esteja em contato com quem está maior do que eu, para que assim eu tenha conexões estratégicas o tempo todo. Eu estou para fazer uma imersão presencial em São Paulo no dia 7 e 8 de fevereiro e a primeira coisa que eu fiz foi chamar essas pessoas que têm muito mais experiência do que eu e conversar com elas sobre isso. O que vocês acham sobre essa imersão? Vocês têm um local de evento para me indicar? Vocês têm alguma dica, algum insight que eu preciso ter? E ali eu entendi que sem o networking a gente não é nada. Sem conexões estratégicas, a gente nunca vai crescer no mercado. E eu super te entendo se você não tem nenhuma conexão estratégica. Eu sou não herdeira, meu pai é caminhoneiro, minha mãe foi cabeleireira de bairro há muito tempo. Então assim, eu super entendo que o seu nome talvez não tenha tanto peso no mercado ainda. Mas é por isso que a gente compra esses lugares. Então a gente trabalha, a gente vende, a gente faz nosso dinheiro e a gente investe em acessos, seja em imersões, eventos, para estar perto de pessoas que sempre estão um degrau acima de nós. E nós termos a humildade de falar, olha, eu estou um degrau abaixo de você, mas eu gostaria de entender sobre isso. Porque é nessa humildade que você também constrói essa autoridade. Eu colocaria isso como um quarto pilar. A humildade que você precisa ter para entender que você pode ser autoridade no assunto X, mas o outro ser um mero aprendiz. Os primeiros passos que você precisa para construir a sua autoridade, até vou ler aqui para você, o primeiro é demonstrar domínio, gente. Você precisa ter clareza no que você faz. Você precisa saber simplificar e clarear e guiar as pessoas do que você está querendo dizer. Não tem nada pior do que uma pessoa que se apresenta como autoridade em um assunto e não sabe explicar um conceito básico da sua área. Não passe essa vergonha. Estude diariamente para que a sua autoridade não seja questionada em coisas básicas, para que a sua autoridade não deslize em pequenas frases, em pequenas confusões. Uma vez eu conheci uma social media que não sabia me explicar o que era ROI. Outra, eu conheci uma social media que não sabia fazer um post bonito, não sabia o que era a construção de um conteúdo que funcionava. Isso é uma autoridade muito inexistente. Ela não existe. Se você não sabe explicar conceitos, se você não sabe exemplificar isso, você não vai ser vista como uma autoridade. Você vai ser vista como alguém que ainda não tem domínio e você é júnior. Então, antes de falar, sou uma especialista, sou uma autoridade, verifique se você tem domínio. Verifique se a sua barriga não fica com aquela ansiedadezinha de quem, na verdade, ainda não tem tanto domínio. Porque isso é muito importante de você também colocar o chapéu do aprendiz. Além disso, a segunda coisa é ter repertório, ter vivência. Eu estou há 5 anos no mercado digital. Eu tenho bastante repertório e cada dia mais estou adquirindo muito mais repertório. Mas eu já trabalhei em grandes bastidores, já estive presente em lançamentos de 7, 8 dígitos, já estive com os maiores do mercado, sentada na mesma mesa, tomando uma cerveja com eles. Então eu tenho um repertório. Você precisa contar essas histórias e vivências que se conectam com o que você ensina. Então quando eu falo pra vocês, olha, eu construí a marca pessoal de fulana e foi dessa forma que aconteceu e foi dessa forma que eu trouxe um ensinamento pra você,
eu trago uma autoridade. Eu trago um ponto de autoridade imediato, porque eu tô te trazendo uma vivência real, embalada no meu conhecimento e no meu domínio de nicho e de mercado. O que você deve sempre buscar para ser vista como uma autoridade? Olha, Manu, eu ainda não tenho muito repertório, eu ainda não me posicionei muito como guia, então eu não tô trazendo que eu sou a guia da jornada ali do meu cliente, eu não tô conseguindo transparecer toda essa autoridade porque eu ainda não tenho tanta vivência de mercado. Tudo certo. O que você deve buscar para se tornar essa autoridade? A primeira coisa é a diferenciação. Encontrar o seu oceano azul, onde o seu mercado se destaca, onde você tem habilidades que te diferenciam, onde você consegue fazer mais clareza para o teu cliente do que fulano. Eu, por exemplo, várias pessoas ensinam sobre criação de conteúdo, mas eu tenho mais de 1000 alunas que decidiram aprender comigo ao invés daquele concorrente. Por quê? Porque eu tenho os meus diferenciais, então eu trago uma comunicação com mais clareza, todos os meus treinamentos são muito mais mão na massa do que só teoria, então você vai construindo o seu diferencial nos detalhes, é nos detalhes que você constrói as grandes coisas, porque ali você consegue ver que, olha, fulano faz isso, mas eu acho que se ele fizesse isso seria melhor, então você faça e torne isso o seu diferencial. Observe seus concorrentes, não fale nunca seja tontinha de falar, eu não tenho concorrentes. Você tem, todo mundo tem, e você precisa analisar eles com cuidado, você precisa observar eles, onde eles estão fazendo coisas que você não faria, mas que eles não estão fazendo e que você pode fazer, e isso vai te diferenciando e vai te destacando. Eu notei que o mercado, ninguém falava com profundidade o que era marca pessoal, eu comecei a falar mais. Eu notei que o mercado não falava tanto no começo do ano passado sobre robôs de conteúdo, eu fui lá e fui uma das primeiras a criar. Então, assim, tudo isso vai te destacando, tudo isso vai te diferenciando das pessoas. A segunda coisa é lapidar a sua história. Dentro do meu treinamento de narrativas, eu tenho até uma biblioteca das suas histórias pessoais para você organizar. Quais foram momentos muito bons na sua carreira? Quais foram momentos mais baixos? O que fez você se tornar essa profissional? Vivências, insights, erros, vitórias, derrotas, tudo isso você trazer, mas principalmente você contar a sua história de uma forma consistente, porque é na repetição. Uma coisa que eu aprendi é que no mercado digital ganha quem repete mais. Então você precisa consistentemente repetir as suas histórias, os seus conhecimentos, porque todo dia chegam novas pessoas na sua base. Tem um pelo de gato na minha cara. Pra gente concluir com sucesso esse vídeo, aqui estão algumas ações diárias que eu faria para ser vista como uma autoridade. A primeira coisa é não ter medo da repetição. Como eu falei pra você, a confiança ela vem de repetir. Você vai ficar mais confiante da sua autoridade se você repetir isso consistentemente. A segunda coisa é você ser constante no conteúdo e nos seus posicionamentos. Não fique trocando de opinião o tempo inteiro, não fique trocando o seu perfil o tempo inteiro. Isso foi um dos erros que eu cometi na minha jornada e que eu noto que me atrapalhou muito para ser vista como uma autoridade, porque na verdade eu gerava um ruído de que eu era inconsistente nos meus próprios métodos, quando na verdade eu só tinha uma indecisão forte. Mas você precisa trabalhar isso para não ter essa falta, esse ruído na sua autoridade. A terceira coisa é você trabalhar o seu networking, esteja presente em ambientes que te enriquecem, por exemplo, uma imersão presencial, um evento, um grupo, uma mentoria que tem um custo mais elevado, que tem um grupo mais seleto de pessoas. Isso vai trabalhar ativamente o seu networking. Principalmente se você não nasceu herdeira, você precisa correr para construir essa sua ambiência. Você não herdou uma ambiência boa, você vai construí-la. Eu cumpri o que eu te prometi, te entreguei o plano completo para você ser vista como uma autoridade. Agora, como retribuição, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um comentário aqui de como que você achou do vídeo, se você gostaria que eu trouxesse algum outro tema aqui no canal. Não se esqueça também de me seguir no Instagram. E é isso, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!